Olá, tudo bom? Sou o professor Denis, bem-vindo a mais uma aula de Geografia. A aula de hoje vai falar sobre a localização do Brasil, onde o Brasil se localiza. Para responder essa pergunta, vai depender muito do estudo que vai ser feito e do aspecto geográfico considerado. Nós vamos considerar dois aspectos geográficos. São os hemisférios e o outro, as zonas térmicas. Um está ligado ao outro, tá? Não tem como dividindo, né? Tirando a dependência um do outro. Eles estão ligados. Então nós vamos começar com os hemisférios. E aqui nós temos, nessas duas imagens aqui, nós vamos ver o mundo dividido aí em dois hemisférios, né? O norte e sul, e depois em mais dois hemisférios, leste e oeste. Quando nós olhamos essa imagem aqui, nós conseguimos ver o Brasil. Eu só vou dar a localização do Brasil aqui. Tem que tomar cuidado que esse globinho aqui, esse mapa, ele às vezes te leva a uma certa confusão. Muita gente confunde esse desenho aqui com o Brasil, tá? Não é o Brasil, aqui é o continente africano. O pessoal confunde muito com o Brasil por causa dessa cavidadezinha aqui e por causa dessa ponta aqui. Então, por essas características, faz com que pareça com o mapa do Brasil, mas não é o Brasil. Aqui é o continente africano, tá? E voltando ao conteúdo de sexto ano, continente, né, é uma massa de terra imersa, e nesse continente as pessoas definiram ali os países. Então, dentro desse continente, de forma bem grosseira, existem vários países, tá? Então não pode confundir. O Brasil ele vai estar localizado aqui, tá? Na América do Sul. E quando você olha aqui, aí você consegue identificar que o Brasil, quando a divisão hemisfério sul, hemisfério norte, o Brasil, a maior parte do seu território está no hemisfério sul. Também aqui, pintei de amarelo, não sei se deu para vocês estarem observando. Eu vou colocar um verde aqui, tá? Aqui, maior parte no hemisfério sul. Vou mudar o verde aqui, colocar um verde um pouquinho mais escuro e vou dar uma colorida aqui. A parte, né, uma pequena parte do Brasil está lá localizada no hemisfério norte, tá? Então, quanto a essa localização norte-sul, né, essa divisão do mundo norte-sul, essa é a localização do Brasil, tá? Ele está em maior parte no hemisfério sul e uma pequena parte no hemisfério norte, ok? E aí nós vamos passar para outra divisão. Quando a divisão é aqui leste, oeste, aí tendo ali a divisão do mundo, né, entre leste e oeste, aqui passando risquinho, meridiano de Greenwich, com essa linha perfeita que eu fiz, né? Então você vai identificar aqui onde é que está o Brasil. Mais uma vez vou colocar lá, o Brasil não está aqui, ok? Isso aqui não é Brasil, isso aqui é continente africano, não confundam, tá? No caso do Brasil, ele vai estar localizado aqui, América do Sul. E aí, nessa divisão, é muito simples. Se ele está do lado rosa aqui, seria, né, nesse mapa. Vai falar assim, rosa no mundo inteiro, tá? Então, nesse lado rosa é hemisfério leste. Nesse lado verde, hemisfério oeste. Então, no caso, se o Brasil não está no rosa, está no verde. Se está no verde, é oeste. Então, basicamente é isso. Então, ele vai estar se localizando, né, totalmente. Isso aqui não tem parte do Brasil em outro hemisfério nesse quesito, nesse assunto, nesse tema que é leste-oeste. Então, o foco dele aqui é totalmente oeste. E essa é a localização do Brasil quanto a essa divisão de hemisfério. Tá, ok? Essas características aqui,
O Brasil está localizado na maior parte do seu hemisfério sul, pequena parte do hemisfério norte, totalmente do hemisfério oeste, né? E essas características, elas têm grande influência no cotidiano das pessoas, nas atividades econômicas desenvolvidas e no território. Então tem uma grande influência aqui. Quando eu falo território, eu falo sobre clima, paisagem, vegetação, né, e tantos outros temas aí, tá bom? Então nós vamos para o próximo aqui. E aí nós entramos no próximo tema, que são as zonas térmicas. Nós vamos já identificar. Então, onde se localiza o Brasil no que diz respeito às zonas térmicas. Isso aqui é muito importante estar identificando. Então nós temos aqui, ó, observando esse mapa, já na intenção de localizar o Brasil. Então onde é que está o Brasil? Aqui é interessante de olhar esse mapa, porque ele vai nos dar aquela visão um pouco mais ampla, e aqui a gente consegue identificar a confusão que o pessoal faz. Ó. Então aqui, ó, continente africano se assemelha ao território do Brasil, que também se assemelha ao território da América do Sul. Mas nós vamos nos ater apenas à questão do Brasil. Então, vou apagar aqui, pronto. Falando sobre o Brasil aqui, onde é que está a localização dele? Então ele vai estar localizado totalmente ali, na maior parte, na zona tropical, essa zona laranja. Então ele vai estar totalmente na zona tropical. E só um pedacinho aqui na zona temperada sul, porque o Brasil é muito extenso, então ele sempre vai ficar assim. Só com a exceção do leste e oeste, nas outras localizações ele vai ficar sempre assim, tá na maior parte numa área, mas um pedacinho no outro. Por que isso acontece? Porque ele é um país grande, extenso demais, né? Então ele vai ter essa situação, que é uma característica positiva. Então nós vamos passar para cá. A representação no mapa demonstra que o Brasil tem a maior parte do seu território situada na zona tropical. Essa zona laranja aqui, a zona tropical. Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, tá? Então a zona tropical fica aqui e ela é colorida de laranja. O Brasil, seu maior território fica aqui, ó. A maior parte do seu território. Mas fica um pedacinho faltando. Esse pedacinho é aí onde nós vamos identificar. Ele vai ficar localizado na parte de zona temperada. Essa localização é um dos motivos do predomínio de climas tropicais. Se ele está na zona tropical, óbvio, vai ter uma predominância de climas tropicais. Não tem como ter outro tipo de clima, a não ser a outra pequena partezinha que está lá abaixo da linha do Trópico de Capricórnio, já invadindo a zona temperada que fica aqui. Dessa forma ele vai ter climas mais amenos. Uma porção de território, no entanto, está na zona temperada, também chamada de subtropical, onde encontramos climas com temperaturas mais baixas que as apresentadas na zona tropical. Essas características impactam diretamente a vida das pessoas. O inverno na zona temperada, por exemplo, costuma ser mais frio que na zona tropical. Isso aqui é bem simples, é só você identificar. Vou colocar aqui uma linha do Equador aqui, só para identificar. Então aqui seria a linha do Equador, tá? O Brasil fica mais ou menos assim. Zona tropical aqui. Beleza. Então o que acontece? O inverno, aqui de azul, nesse ponto aqui, ele não vai ser tão intenso quanto aqui. Aqui nós vamos ter, bem próximo aqui, ó, nós vamos ter os estados do Nordeste brasileiro. Você imagina ali um inverno ali. Não tem, você não precisa nem colocar blusa às vezes. Coloca uma blusinha simples, às vezes de manga comprida, já resolveu o problema. No sul, aí nós vamos ter uma situação, colocar blusa, touca, cachecol e daí por diante. Essa é uma influência direta dessa localização do Brasil nas zonas térmicas e também do hemisfério. Ele está localizado ali em maior parte do hemisfério sul, é que dá essa característica. E esse pequeno pedacinho lá, né, na zona temperada, dá essa diferença. E nós vamos para a próxima aqui, ó. Durante o inverno na zona temperada, as pessoas devem ficar mais agasalhadas, utilizando roupas aproximadas para baixas temperaturas, como casacos, toucas, luvas e cachecóis. E aí você consegue ver, inclusive, muita situação ali de neve, né, frios com registros abaixo de zero. Então você tem umas situações nesse sentido.
tá? Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham aproveitado essa aula. Espero que vocês estejam bem e até a próxima aula. Tchau, tchau.